Fala vascaíno, fala vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Clube de Regatas Vasco da Gama, nesta manhã de segunda-feira. A gente vai falar muito aí sobre a partida de ontem, a qual o Vasco da Gama empatou com a equipe do Flamengo. Vamos falar aí sobre o desdobramento aí da tabela, como que ficou a situação do Vasco, situação aí da venda do Ryan, que está praticamente concretizada. A gente vai falar muito sobre essa questão e, claro, que a gente vai falar muito aqui também sobre a situação do empréstimo que a diretoria do Vasco solicitou junto à Justiça. Hoje a gente vai tocar muito nesse assunto no decorrer do dia. É uma coisa muito preocupante, muito preocupante. Eu peço a você, torcedor do Vasco, que não é inscrito aqui no nosso canal, para você se inscrever no nosso canal. Porque aqui é sem maquiagem, é sem sacanagem, sempre colocando aquela opinião distinta da maioria, te fazendo raciocinar por outro ângulo. Meus amigos, é o seguinte, ontem o Vasco da Gama jogou contra o Flamengo. O Vasco empatou. O jogo foi muito bem jogado. O Vasco jogou de igual para igual, mas em termos de tabela, de classificação, o resultado não foi bom para o Vasco da Gama. Essa é a grande verdade. O Vasco, com o empate de ontem, caiu uma posição. O Vasco foi para a 16ª posição. O Vasco da Gama, que está a 2 pontos da zona do rebaixamento, perfeito. O primeiro time que está na zona do rebaixamento é o Vitória. E os resultados de sábado foram até bons para os Gigantes da Colina. Mas os resultados aí de domingo não foram bons, porque o Grêmio ganhou e o Santos também venceu. Então, o Santos pegou um elevador, abriu 2 pontos com relação ao Vasco, né? O Grêmio já está com 4 pontos na frente do Vasco. E a situação é a seguinte: o Vasco agora vai ter que vencer o Bahia. E para isso, o Vasco vai ter que quebrar um jejum. O Vasco não vence no estádio de São Januário há 4 meses, certo? A última vitória foi no dia 17 de maio contra a equipe do Fortaleza. Então, o Vasco vai ter que jogar muito melhor, tá? O Vasco já tem desfalques aí confirmados para esta partida, como é o caso do Robert Renan, que vai cumprir o protocolo de conclusão da CBF, saiu com uma lesão ontem na cabeça. O jogador não preocupa, mas tem que cumprir esse protocolo. E ontem a arbitragem que operou o Vasco, né, infelizmente, deu o terceiro cartão amarelo para o atleta Ryan. Isso mesmo, o Ryan, né, ontem tomou o terceiro cartão amarelo. Então a gente tem essas duas dúvidas. Perdão, a gente tem esses dois desfalques. Vamos ver se o Tietchan e o Piton conseguem retornar para compensar as coisas. Agora, fica aquele alento, porque ontem o Vasco fez uma partida boa contra a equipe do Flamengo, né? De uma equipe que está em formação. A gente ficou com aquela esperança significativa, porque o nosso Vitor, o nosso João Cuesta, o Cuesta, Carlos Cuesta, Carlos Cuesta, e também, estou lembrando aqui do João Vitor, Carlos Cuesta e também o nosso Robert Renan foi muito bem na zaga, o Cauã Barros também jogou muita bola, o próprio Ryan, né, que é um desfalque de peso para a partida. Mas assim, cara, eu vi que muitas pessoas aí estão colocando, agora estão pegando Vegete para bode expiatório.
Gente, o problema do Vasco não é só o Vegetti. O Vegetti está muito abaixo, né? Mas eu acho também aqui que a gente não pode jogar um ano onde a gente teve um planejamento caracu, onde a diretoria contratou muito mal no primeiro semestre nas costas do Vegetti. A gente não pode, tá? Então, assim, na minha opinião, o Fernando Diniz ele não tem capacidade para arrumar um esquema para o Vegetti jogar. Se o Vegetti ele fica prejudicado nesse esquema do Fernando Diniz, porque ontem, por exemplo, a bola não chegou para o Vegetti. As duas vezes que chegou, o Vegetti cabeceou duas vezes e quase fez um gol. O Vasco fica previsível? Fica. Mas também eu vou dar um contraponto aqui, tá? Para quem acha que tem que barrar o Vegetti. Eu acho que o Fernando Diniz foi o único treinador que passou na carreira do Vegetti nos últimos 4, 5 anos que não faz o Vegetti jogar bola. O Vegetti foi artilheiro no Belgrano, certo? Um time de pouca expressão na Argentina. E o Vasco teve aqui uns 4 treinadores. Bom, depois o Vasco teve ali o Paiva, o Vasco teve o Felipe, o Vasco teve o Carille, todo mundo, o time é o mesmo, todo mundo conseguiu fazer o Vegetti jogar, o Fernando Diniz não consegue. Ontem o Fernando Diniz mexeu muito, demorou muito para poder mexer na equipe do Vasco. Então, assim, eu acho que tem outros problemas também o time do Vasco, como a questão do seu Felipe Coutinho. Eu juro para você, eu tento ver esse romantismo que as pessoas falam, Coutinho seleção. Tem mais uma partida decepcionante de um jogador que não consegue entregar um futebol de alto rendimento, de bom nível em 90 minutos. Um jogador que só consegue jogar 15, 20 minutos, é muito pouco, tá? A gente vê os principais camisas 10 aí, ó, Rascaeta, o Alan Patrick, o Matheus Pereira, o Rafael Veiga, são jogadores que entregam muito mais do que 20 minutos dentro de uma partida. Então, o problema não é só o Vegetti. O problema é outros aí, tá? A gente, quando joga na conta do Vegetti, a gente está simplesmente aí passando um pano na cabeça dessa diretoria vagabunda que demorou a contratar, os reforços foram chegar agora, né, no mês de setembro. Então, assim, um preço que o Vasco da Gama também paga. Não é de hoje que a gente está falando aqui que o Vasco precisa de um jogador para competir com o Vegetti. Pois bem. Bom, a situação é a seguinte: tem que ganhar do Bahia. Agora o Vasco da Gama está com 24 pontos. O Vasco precisa. O Vasco falta 15 jogos para o Vasco, tá? O Vasco precisa vencer 7 para fazer 21 pontos. Então, uma campanha de 50%. E ontem a gente tomou conhecimento, poucas pessoas viram o nosso jogo ontem, o nosso vídeo da parte da manhã, que essa diretoria solicitou um empréstimo de 80 milhões de reais. Hoje eu vou falar muito sobre isso na nossa live, tá? Um empréstimo para o Vasco acabar de pagar em 2027, tá? O Vasco vai pegar 80 e vai pagar 120 milhões quando acabar de pagar. Não vai ser o Pedrinho que vai pagar esse empréstimo, vai ser outra diretoria, porque ele não vai estar mais no Vasco. E paz, meus senhores, eles deram 20% das ações da Vasco SAF pertencentes ao clube associativo para poder pegar esse empréstimo. Irmão, são 70 milhões de reais que o Vasco da Gama vendeu de ativo nessa janela. Ninguém te dá satisfação de onde foi parar o dinheiro, tá? O Vasco vendeu 70 milhões no mês passado, já acabou o dinheiro, não tem mais dinheiro. Não tem execução, não tem penhora, não tem nada por conta dessa recuperação judicial. Já acabou o dinheiro, estão fazendo solicitação de um novo empréstimo para fechar o ano. Isso nos traz à tona uma coisa: não tem investidor, não tem comprador. A solução que eles estão arrumando é esse empréstimo. De noite vou falar muito sobre isso e fica a gente achando que o problema do Vasco é o jogador que não está bem dentro de campo.
Pois bem, deixe nos comentários a sua opinião. Obrigado aí pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!